Não apenas de más notícias vive o torcedor colorado, principalmente porque um goleiro tá indo embora, outro goleiro tá chegando, tem uns pila no bolso e talvez até uma treta na FIFA por conta do Yuri Alberto. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos atualizar algumas informações do Internacional, vamos falar do nosso clube do coração que tá treinando, tá buscando o seu melhor ritmo, o seu melhor desempenho técnico, mas é nos bastidores, é fora do campo que a gente tem que trabalhar e atualizar, falar sobre o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio. Eu quero falar com vocês sobre 3 assuntos, são 4, mas são 3 basicamente. Por quê? Porque um deles está basicamente alinhado a outro. Eu quero falar sobre a saída do Daniel, eu quero falar sobre a chegada do John, eu quero falar sobre o Quinteiro e algumas questões importantes que a gente tem que falar aí sobre o colombiano e também quero falar com você sobre uma treta que provavelmente vai acontecer aí entre o Internacional, o Zenit e o Yuri Alberto. Ó, tá aqui a listinha, né? Tá aqui aquela boa e velha, o bom e velho checklist, né, que eu passei a adotar aqui para não esquecer nada para vocês e não trocar, né? Mesmo assim, hoje pela manhã eu falei, em vez de Al Hilal, falei Al Ali, né, meu? A questão do Cuejar. Eu já peço desculpas para vocês aqui, obviamente, mas de vez em quando eu dou essa despirocada aqui. Eu quero te dizer o seguinte, que a KTO ainda tá te esperando. Vai lá em kto.com, entra lá, te cadastra e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet. 20% de free bet a partir do teu primeiro depósito. E aí vamos tirar um dinheiro do sueco, que sempre é bom botar uns pila no bolso na conta de outras pessoas, tá? Eu quero falar com vocês então o seguinte. Primeiro, o Daniel tá fora. O Daniel tá praticamente para viajar. Eu acho que ele vai ser liberado, se tudo der certo, nesta quarta-feira para viajar para os Estados Unidos, a fim de fazer exames e aí assinar com o San José ou San Jorge, né? Earthquakes, tá? E aí, meu, o Inter vai ganhar um dinheirinho, não tanto quanto gostaria, mas vai ganhar. Porque é o seguinte, ele viaja para os Estados Unidos para fazer exames e então assinar o seu contrato. A previsão é de 3 temporadas, tá? E o Inter ganha por isso 600 mil dólares, dá em torno de 3 milhões e 200 mil reais. Tá muito abaixo do que o Inter esperava ganhar pelo Daniel. Porque na época que o Inter estava cogitando de negociar o Daniel e tal, ele estava ali oscilando entre a titularidade e até mesmo a reserva, teve aquelas falhas, né? E aí a torcida estava pegando no pé, chegou a ter um envolvimento com uns torcedores num supermercado de Porto Alegre, na frente do filho, inclusive, o que ocasionou vamos dizer assim, o pedido dele para largar, para sair de Porto Alegre. Isso aqui até pessoas ligadas ao Daniel tentaram desmentir, mas isso não é mentira, isso é muito verdade. Em algum momento isso vai aparecer, isso vai estar à tona, tá? E um dos motivos principais do Internacional, ou do Daniel querer sair do Internacional, foi esse episódio aí num supermercado de Porto Alegre. Só para constar, o Daniel fez 89 jogos, era o 4º jogador do grupo atual com o maior número de jogos pelo Internacional. Se eu não me engano, o primeiro é o Moledo, tá? Então, o Daniel indo embora agora, provavelmente o clube fecha essa semana aí e aí já anuncia oficialmente. Em compensação, para o lugar do Daniel e até para fazer uma certa competitividade dentro do grupo, o John, tá? O John, goleiro do Santos, de 26 anos, 1,96 m, está vindo para o Beira-Rio como um empréstimo, por um empréstimo de uma temporada com opção de compra, tá? Para então fazer essa questão, essa sombra para o Kehler. O Kehler, inclusive, que participou de um dos tempos do jogo treino, agora do último sábado, contra o Barra de Santa Catarina. O Emerson Júnior fez o outro tempo e o Daniel nem estava, né? Então, porque já estava acontecendo essa negociação, a negociação estava muito avançada e tal, o Daniel não tinha nem por que jogar. Vale lembrar, tá? O John, ele larga o Santos por conta do João Paulo,
que é titular e não tem dado espaço para ele jogar. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 o John jogou 11 jogos. Em 2022, 2 jogos só. Então, buscando um espaço maior, ele preferiu sair lá da Vila Belmiro e tentar a sorte aqui no Beira-Rio. Também tem 2 questões aí que eu vou começar, uma com o Yuri. E depois eu quero falar com você sobre o Quinteiro. Então fica comigo até o final do vídeo. Até já bota depois aqui, né? O que tu acha da contratação do John? Eu acho que a gente faz um baita negócio, tá? A gente tira o Daniel do grupo que estava com uma série já de, vamos dizer assim, dúvidas, né, na sua performance e tudo mais, e a gente pega o John, que é um bom goleiro, uma cria do Santos, é um bom goleiro para ser uma sombra assim para o Kehler, ou seja, tira o Kehler também da zona de conforto, mas bota aqui embaixo depois o que tu acha nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? Vamos lá, eu vou falar contigo sobre o Yuri Alberto agora, porque o Yuri teve a compra junto ao Zenit confirmada pelo Corinthians nessa tarde, e aí vai dar uma treta. Vai dar uma treta, porque eu estava conversando até com o Vessone, inclusive, Rodrigo Vessone, né, que é uma sumidade de Corinthians, e tem, vamos dizer, as coisas estão meio nebulosas, porque olha só, o Zenit diz que ficou com 50% dos direitos econômicos do Yuri, numa futura venda. Já o Corinthians não confirma que pegou os outros 50%. E aí o Internacional, por sua vez, tem 10% de uma futura venda. E aí aqui é bem, a gente tem que explicar, é diferente, não é 10% dos direitos econômicos. Está no contrato da venda do Yuri para o Zenit o seguinte, é quase um bônus para o Inter. Se o Zenit vender o Yuri Alberto, na próxima venda o Inter tem 10% de esse valor, tá? Desse valor, do valor que for vendido. A grande questão é que, com isso, com esse negócio com o Corinthians, esse contrato entre o Inter e o Zenit, ele morre. Porque agora fica o Zenit, então, com os 50%, o Corinthians com os outros 50%, os outros 40%, enfim, não se sabe, tá? E aí o Internacional fica no pincel. Então o Inter tem que cobrar o Zenit dos valores, porque são jogadores, né? Tem jogadores na troca. Eu nem vou levantar aqui os jogadores do Corinthians, porque não faz diferença para nós aqui, né? Não faz diferença para o Colorado isso, tá? Então, o que acontece? Neste momento, o Internacional tem de cobrar na FIFA, ou então ligar para o Zenit e dizer, e aí, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão pagar? Vamos pagar. Bom, beleza, então não vou para a FIFA. Senão, vou ter que ir para a FIFA para cobrar esses 10%. Hoje, seria algo na casa dos 2,5 milhões de euros, por conta do valor de mercado do Yuri Alberto quando o Yuri saiu daqui, né? 25 milhões vendidos do Inter para o Zenit. É muito estranha essa história, né? Porque os caras vão pagar 25 milhões e vão agora simplesmente liberar o Yuri Alberto agora por os jogadores do Corinthians, que pode até dar o valor, né? Pode até dar o valor, sim, de mercado, né? O Yuri Alberto vale 3, 4 jogadores do Corinthians, vamos dizer, mas não faz sentido nenhum, né? É muito mais porque o Yuri não quis ficar na Rússia por conta da situação de lá, beleza? E agora eu quero falar sobre o Quinteiro, gente, porque o Quinteiro, ele tá... surge uma informação lá na Colômbia que ele está muito próximo do Júnior de Barranquilla, tá? Só que o Flamengo estava na Argentina agora para trazer o Rossi, que é o goleiro do Boca Juniors, né, que tem o contrato se encerrando agora no meio do ano, e não conseguiu. O Boca não liberou ele só vai agora com um pré-contrato já assinado e tal, isso e aquilo. Só que daí o Flamengo também tentou falar com o Quinteiro, e o Quinteiro não chegou num acordo com o Flamengo. E o Flamengo volta para o Rio de Janeiro, basicamente, segundo, inclusive, informações do Vene Casagrande, eu troquei uma ideia com ele. Volta para o Rio de Janeiro o Flamengo sem ter fechado com o Quinteiro e praticamente desistindo do negócio. Resta saber se é um recuo estratégico ou não, tá? Mas neste momento, o Quinteiro está livre no mercado, o Quinteiro está sem o principal, vamos dizer assim, rival, né, para contratá-lo, e o Internacional aparece na bocada. Como? O Inter já tinha falado com o jogador queria 2 anos e 650 mil. O Flamengo saiu da história porque, físico. O Flamengo não aposta no físico dele para a temporada para ser um jogador, vamos dizer assim, útil ou então com uma sequência grande de jogos. Eu já falei por aqui, num outro conteúdo sobre o Quinteiro, que ele sofreu uma lesão no tendão,
do pé, e isso deixou ele muito mal na temporada 2022, né? Ele acabou ficando 60 dias parado e aí teve uma série de lesões musculares por conta disso. Então ele nunca conseguiu voltar até a sua velha forma lá de 2018, quando ele foi campeão da Libertadores, fazendo gol, inclusive, no Boca Juniors, tá? E a segunda questão do Flamengo ter liberado ele, de ter basicamente, vamos dizer, de descartar a contratação, é o fato de os valores não terem sido, vamos dizer assim, aceitos pelo Flamengo. O que acontece? Agora virou um leilão, né? Porque o Júnior de Barranquilla está prometendo para ele 3 anos de contrato e o maior salário da Colômbia. O maior salário da Colômbia. Vamos supor que seja em dólar, tá? Vamos supor que seja 150 mil dólares. Sei lá, tô dando um chute, tá? Só isso aí já são 100 mil a mais do que ele pediu para o Inter, por exemplo. Então, o Flamengo, na sua vez, diz que não vai entrar em leilão e aí agora a gente tem que ver se o Inter vai entrar ou não. A tendência nesse momento, e até o que se fala na Argentina, falei com alguns colegas da Argentina, é que o Quinteiro sim vá para o Júnior de Barranquilla. Mas eu não descartaria que daqui a pouco o Inter conversasse com ele e topasse fazer os 3 anos de contrato, aí por luvas menores ou por um contrato de um salário menor e tal, com alguma bonificação, enfim. Eu vou ficar de olho nisso aí e a gente traz mais informações aí ao longo da semana, beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer demais e vou te pedir, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. A gente está quase com 20 mil inscritos, tá? E não é 20 mil porque eu fico com, não é meu ego nem nada, mas muito pelo contrário, cara, eu fico muito feliz dessa parceria que a gente está fazendo aqui. Então, te inscreve lá, vamos chegar nesses 20 mil antes do dia 16 de fevereiro, que é o meu aniversário, e eu tinha pedido pra gente ter esse presente, né, antecipado aí. Vamos junto? Então, beleza, a gente se fala. Tchau!